Boa noite a você que nos segue aqui no canal da IB. Se é a primeira vez que você está assistindo, nós pedimos que você possa se inscrever no nosso canal, canal da Igreja Batista do Estoril. Aperta aí o botão de se inscrever. Aí no cantinho também tem um sininho, você pode clicar no sininho e receber todas as postagens da nossa equipe de mídia, da nossa igreja. Siga-nos no Instagram, no Facebook, coloque o seu comentário. Você também pode fazer aí um pedido de oração, fique à vontade. Se você gostou desse material, também nós pedimos que você possa dar um like. Isso é importante para a gente e também comunica ao YouTube que o nosso material tem sido importante, tem abençoado vidas. Tá bom? Nós vamos começar cantando ao Senhor como sempre e hoje nós vamos cantar um hino belíssimo do HCC. E é um hino que exalta o poder, a soberania de Jesus Cristo sobre toda a criação. Vamos cantar ao Senhor, cante bem forte com alegria. Vamos lá. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai,
convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glória ao teu nome, Senhor, bendito é o teu nome. Debaixo da tua voz, debaixo da tua ordem, toda a criação se submete. E agora, Pai Santo, nós clamamos ao Senhor. Clamamos ao Senhor de uma forma muito especial nessa sexta-feira. Senhor, nosso país está sofrendo, o mundo está padecendo. Senhor, e a tua igreja também, Senhor, tem sofrido. Muitos dos teus servos, Deus, precisam voltar ao trabalho. Senhor, muitos dos teus servos precisam honrar os seus compromissos, colocar, Deus, o pão sobre a mesa. E o Senhor é o Deus que faz sossegar toda a tempestade, os ventos, os mares, as pandemias. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Que o Senhor repreenda, que o Senhor faça cessar toda essa epidemia, Senhor, que tem tomado conta do mundo, causado pânico, medo, temor. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Muitos dos teus filhos estão padecendo. Não te importas, Deus, que os teus filhos pereçam. Tenha misericórdia, Jesus. Debaixo da tua voz, Deus, toda a criação se submete. A nossa oração como filhos é que o Senhor possa determinar o fim de toda essa praga sobre a terra. Nós clamamos assim. Mas também como filhos maduros, nós pedimos a Ti e entendemos, Pai Santo, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então que seja feita a Tua vontade soberana. Mas ainda assim insistimos que o Senhor nos livre de todo o mal. Obrigado, Pai Santo, por esse momento de louvor. E agora fale ao nosso coração, através da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, meditar na palavra de Deus nesse momento. Eu quero ler Lucas, capítulo 11, versículo de número 1, parte do versículo. Nós vemos que os discípulos chegaram a Jesus, Lucas 11, versículo 1, e eles fizeram o seguinte pedido, falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos haviam pedido a Jesus para que ele os ensinasse a orar, assim como João Batista havia ensinado os seus discípulos de como orar. Meus irmãos, a oração é muito importante. E se a oração é tão importante assim, nós cremos que a oração realmente ela tem grande relevância na vida do cristão. Aliás, nós olhamos para a palavra de Jesus, nós vemos que Jesus orava exemplarmente, ele mesmo sendo Deus, mas ele orava e falava com o Pai incessantemente. Por que nós não oramos com maior dedicação, com maior devoção? Por que será? Por que nós somos assim tão desleixados na prática da oração? Nós vemos aqui em Lucas que os discípulos pediram a Jesus como orar. Nós temos textos maravilhosos na palavra de Deus que fala a respeito da oração. E olha como nós precisamos orar nesses dias. Os irmãos percebem isso? Aqui vai um apelo muito sério, muito mais do que ficar vendo notícias, Facebook, ficar nas mídias, no WhatsApp, televisão, notícia. Olha, muito mais do que isso, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, irmãos. A igreja de Jesus precisa entender que o Senhor está nos dando uma oportunidade de buscar a face dele, de orar ao Senhor. Os dias são sérios. Estamos passando por um momento gravíssimo. E a igreja de Jesus Cristo aqui na terra faz a diferença. Tem que buscar a face do Senhor. Nós não sabemos o que Deus tem preparado
para esse tempo? Nós não sabemos. E, insisto, Deus está no controle de todas as coisas. É Ele quem estabelece tudo o que está acontecendo. Eu acho que aqui na América Latina, no Equador, corpos sendo colocados nas calçadas porque o sistema funerário não estava dando conta. Sim, uma imagem chocante que você só vê em filme. Os cadáveres sendo colocados lá, uma cena de terror. Nós não sabemos o que acontecerá. Nós não sabemos como ficará o sistema de emprego, o sistema financeiro. Nós temos que clamar ao Senhor, muito mais do que ficar olhando e assistindo tudo que está acontecendo. É tempo de dobrar os joelhos, levantar a nossa voz e clamar ao Deus dos céus. Nós precisamos orar. E aí eu quero trazer alguns textos da palavra de Deus, textos bíblicos que falam sobre oração. Eu não quero ser exaustivo nesses textos, mas eu quero trazer alguns textos da palavra de Deus que nos fala sobre oração nessa noite. Eu gostaria que você acompanhasse, o texto vai estar também aí passando na sua tela. O primeiro texto está em Mateus capítulo 6, no versículo 9 a 13. Mateus 6, 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, Jesus, ele ensina o seu povo, os seus discípulos a orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o Sermão do Monte, e no Sermão do Monte, Jesus ele ensina a respeito da oração. Essa oração aqui do Pai Nosso, nós temos visto ponto a ponto todo o ensino de Jesus aqui no Sermão do Monte, e Jesus nos ensina a pedir e a orar ao Pai Nosso. Isso é muito importante entender que o Pai não é meu, o Pai não é seu, mas é o Pai Nosso. Nessa vida, na nossa caminhada, na nossa peregrinação aqui nesse mundo, nós oramos ao nosso Pai. E logo no início nós devemos pedir que o nome do nosso Pai seja santificado. Olha que interessante, a oração de Jesus começa assim: que o nome dele seja santificado. Santificado aonde? O nome dele já é santificado, mas que seja santificado na minha vida e que seja santificado na vida das pessoas. O mundo cada vez mais tem desprezado o nome de Deus. O mundo tem vilipendiado o nome de Deus. E Jesus nos ensina a orar pedindo para que o nome dele seja santificado. Nós devemos pedir assim: Senhor, santifique o seu nome em minha vida, que eu possa ter todo o respeito e toda a reverência necessária com o teu nome. Aí, na sequência aqui do ensino de Jesus a respeito da oração, nós aprendemos a orar para que o reino dele seja manifestado em nossa vida. Queridos, orar assim é orar para que o reino de Deus, todos os princípios do reino de Deus, sejam manifestados no nosso viver, no nosso dia a dia, que seja estabelecido sobre mim. Venha o teu reino, venha os princípios do teu reino, a forma de agir, a forma de pensar, de me relacionar com as pessoas, de nos relacionarmos com as pessoas. Mas venha o teu reino também tem um entendimento escatológico. Que Jesus volte, que ele volte e estabeleça definitivamente o seu reino aqui nesse mundo. Aí, veja na sua Bíblia, em sequência, Jesus nos ensina a pedir algo que é muito difícil ou, no mínimo, desafiante para nós. Ele nos ensina a orar que
não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a vontade dele, tanto no céu quanto na terra, que seja feita a sua vontade. Pedir para que a vontade dele seja feita. Nós temos a nossa vontade, nós temos a nossa visão, nós temos o nosso entendimento, fazemos o nosso juízo e não são poucas as vezes que nós pensamos que nós estamos certos. E Jesus nos ensina a orar para que a vontade do Pai seja feita. Queridos irmãos, nesse tempo aí que nós estamos vivendo de coronavírus, de epidemia, de pandemia, mais do que nunca, a oração faz sentido. Nós temos que orar. E em seguida Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso aqui é muito interessante porque Jesus, ele não nos ensina a orar, me dê o meu pão, mas o pão é nosso. Não adianta eu ter a barriga cheia se o meu semelhante, se o meu próximo, se o meu irmão está com ela vazia. Jesus nos ensina a sermos solidários. Nós oramos ao Pai que é nosso e pedimos o pão nosso de cada dia, assim nós devemos pedir. Aí também aqui nessa oração que Jesus ensina, nós também devemos pedir para que os nossos pecados sejam perdoados. E já deixa uma dica, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos agridem, aqueles que nos devem. E também que o Senhor possa nos livrar do mal. E o mal aqui é nos livrar do maligno, da ação do diabo, nos proteger, nos livrar de toda ação, de toda malignidade. E daí a oração de Jesus termina exaltando a Deus, o seu poder, a sua glória. Dizem que esse finalzinho não está nos melhores manuscritos, mas não importa. Esse término aqui da oração cabe perfeitamente na oração do nosso Senhor. Queridos, observe o que Jesus está ensinando aqui. Muitas vezes nós começamos a orar e já disparamos a tagarelar, a falar e a pedir e colocar aí as nossas necessidades diante de Deus. Mas Jesus está nos ensinando que a nossa oração deve começar concentrada no Pai, para que o nome dele seja exaltado. A intenção principal é o nome dele, para que o nome dele seja santificado. Então, observe esse ensino do Senhor Jesus nesse tempo que nós estamos vivendo de grande necessidade de oração, que nós possamos aprender com o nosso Senhor como devemos orar. Amém? E aí, irmãos, um outro texto que nós temos aqui que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra no Evangelho de Mateus também, no Sermão do Monte, no capítulo de número 7, do versículo 7, versículo 8 e versículo de número 11, Jesus ele ensina assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ora, se vós, versículo 11, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha aí, o que será que Jesus está querendo dizer aqui? Muitos, não são poucos, usam essa passagem aqui para garantir que tudo que você pedir na sua oração, Deus vai atender, Deus ele vai providenciar. Mas entenda, nós temos que observar aqui esse texto e olhar todo o contexto, inclusive do Sermão do Monte, que já começa lá no capítulo de número 5. O sentido aqui que Jesus está tratando é sobre o comportamento dos seus discípulos, dos seus seguidores. Como é que os seus discípulos, o seu povo, a igreja que está sendo formada, como é que essa igreja deve se comportar nesse mundo, em nossas ações relacionais, na questão do juízo,
que fazemos dos outros, na questão de olhar e cobiçar aquilo que não é nosso, como é que devemos nos comportar na oração, no jejum, ao ajudar o próximo, ao dar esmolas. Você entende? Então nós temos que olhar aqui para a intenção do nosso Senhor Jesus. E nessa perícope, aqui nesse trecho do capítulo 7, observa desde o primeiro versículo, Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus está falando a respeito de não fazermos juízo precipitado sobre as pessoas, porque assim como julgardes, você também será julgado. Olha aqui. Agora aqui um adendo muito importante que nós temos que entender, porque as pessoas falam assim, olha, você não pode julgar, não é? As pessoas vendo aqui esse texto da palavra de Deus, elas dizem assim, você não pode julgar porque é errado, a Bíblia fala que não é para julgar. Mas nós já trabalhamos isso no nosso estudo do Sermão do Monte. A intenção de Jesus aqui não é essa, que nós não devemos julgar situações, nem procedimentos, não é isso. Jesus ele está fazendo um alerta aqui muito sério, contrário àquilo que os fariseus faziam, que os escribas faziam. Lembra que tem lá um fariseu que olha para um publicano e fala, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano aqui, né, pecador. Quer dizer, olha que julgamento fora de propósito. Né? Então, Jesus ele está nos alertando para o fato de não julgarmos precipitadamente, de não fazermos julgamentos errados acerca dos outros, sem conhecer realmente o que está acontecendo, sem buscar em Deus, em oração, né, uma averiguação correta sobre aquilo que está acontecendo. Porque Jesus vai dizer o seguinte, assim como você julgar, você também será julgado. Insisto que o foco do nosso Senhor aqui, ele está trabalhando no seu Sermão do Monte, junto aos seus seguidores, aos seus ouvintes, ele está ali naquele monte e ele está ensinando como é que deve ser a postura daqueles que o seguem, dos seus discípulos. E deve ser uma postura superior à dos religiosos, dos fariseus, dos escribas, dos técnicos da religião. Agora, a pergunta que fica é como é que nós podemos ter uma vivência superior à dos religiosos? Como é que nós vamos agir assim, de forma superior, que a nossa justiça seja uma justiça superior à dos religiosos? Como que pode ser isso? Eu também não consigo. Então, tudo vai se encaminhando para a manifestação do Espírito Santo. Nós não conseguimos. Você não consegue. Nós somos pecadores por natureza, somos falhos. Nós necessitamos da presença de Deus em nós, da presença do Espírito Santo. Então, esse trecho aqui de Mateus capítulo 7, versículo 7, 8, que vai até o 11, tem que ser lido em conexão com os registros do evangelista Lucas. Porque Lucas, ele vai registrar um detalhe muito importante que Mateus não registrou. Lucas, ele vai dizer, veja aí no seu monitor, no capítulo 11, do versículo de número 9, Lucas vai dizer assim, ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, olha isso, dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. O foco aqui é o Espírito Santo. Então, muito cuidado, nós vamos orar, nós pedimos ao Senhor sobre a nossa vida, mas não fundamente a sua oração em cima desse texto aqui de uma forma assim superficial, e querendo dizer assim, olha, Jesus mesmo falou, tudo que eu pedir ele vai dar. Não é isso. A questão aqui, tudo gira em torno do nosso comportamento, que devemos ser cidadãos do reino dos céus, e quem nos capacita a agir assim
é o Espírito Santo. Amém? Um outro texto da palavra de Deus sobre oração, e eu quero ler com os irmãos, se encontra em Hebreus 11, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa todos os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz aqui o texto da palavra do Senhor. Aqueles que se aproximam de Deus, a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: eu e você, nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos crer, estamos convictos de que Deus existe e que Deus abençoa todos aqueles que o buscam. Meus irmãos, minha irmã, meu irmão que está ouvindo aí, isso aqui é fator preponderante na vida do crente, na nossa busca da oração. Precisamos ter confiança, precisamos ter fé, precisamos ter convicção de que Deus existe e que Deus abençoa todos aqueles que o buscam. Isso é fundamental para nós. Veja só, um outro exemplo clássico que nós queremos usar aqui é que as pessoas também acham e usam esse texto para dizer que o Senhor vai recompensar todos aqueles que o buscam. Muitas pessoas se enganam e se equivocam achando que Deus vai recompensar com tudo aquilo que eles pedem, né? Uma casa de alto padrão, viagens, saúde perfeita e tudo mais. Contudo, será que é isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Queridos, não precisa ir muito longe. Obviamente que não se trata aqui de recompensas dessa vida, de coisas humanas, mas o texto está tratando da nossa vida eterna. O texto está tratando de recompensas eternais. Porque no finalzinho aqui do capítulo de número 11, veja aí, finalzinho do capítulo 11, vai dizer assim, o versículo 39 e 40, todos os heróis da Bíblia, esse capítulo 11 fala dos heróis da fé, todos os heróis da fé, todos os heróis da Bíblia receberam bom testemunho por meio da fé. Olha que coisa. Observe. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido aqui nesse mundo, porque Deus havia planejado algo melhor para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Percebe aí? Claramente o texto está tratando de uma perfeição eterna, de bênçãos eternas, de recompensa eternal. Então não podemos nos iludir quanto a isso. Nós oramos, pedimos a santificação do Senhor na nossa vida, a bênção de Deus sobre nós, a presença do Espírito Santo, os livramentos de Deus sobre nós, sobre a nossa família. Mas que tenhamos essa fé madura de que o Senhor está nos preparando para estarmos com Ele por toda a eternidade. Um outro texto que nós queremos usar aqui é o Evangelho de João. Abre aí, ou vai aparecer na tua tela. João capítulo 15, no versículo de número 7, diz assim, João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha aí que bênção, hein? De novo, a palavra de Deus está dizendo isso. Peçam o que vocês quiserem e vai ser concedido. De novo aqui, há muita confusão. É uma palavra maravilhosa do nosso Senhor Jesus. E fica parecendo de novo que você pode pedir aquilo que você quiser para o seu bel prazer, todos os seus desejos, todas as suas necessidades. Pode pedir que Jesus vai dar, não é isso? Uma leitura rápida, superficial, fica parecendo que é isso.
não são poucos também aqueles que pegam esse texto aqui e já tacam na nossa cara, falam, não, olha aqui, está dizendo que tudo o que eu pedir, o Senhor vai dar. E muitos pensam assim mesmo, né? Você ora, bate, pede, clama, roga, suplica, como se a oração fosse um cheque em branco, que pode pedir que o Senhor vai dar. Meus irmãos, se você observar aqui nesse texto de João, no capítulo 15, Jesus está falando do quê? Jesus está falando de frutos. De frutos. Não se pode pegar um versículo da palavra de Deus e criar uma doutrina e fazer um dogma. Isso é um erro crasso, é um erro terrível que muitos fazem. Nós temos que entender o contexto, o sentido do ensino do nosso Senhor. E Jesus está dizendo o seguinte sobre frutos: e se não der frutos, serão arrancados e lançados no fogo e serão queimados. Olha que coisa terrível que o Senhor está dizendo aqui. Agora, aquele que permanecer em Cristo e aquele que tiver a palavra de Deus em si, esse pedirá e será concedido para a glória de Deus. Esse pedir aqui, que Jesus está dizendo, é no sentido de você, estando em Cristo e a palavra do Senhor estando em você, Jesus Cristo, que é a fonte da vida, estando presente em você, a palavra de Deus que nos santifica, estando em você, na sua mente, no seu coração, aquilo que você pedir no sentido de dar fruto, para o reino de Deus, para a glória de Deus, será concedido. Entendeu? Então você quer trabalhar na obra do Senhor, você quer ensinar, você quer que pessoas sejam salvas através da sua vida, você como um instrumento do Senhor, para a glória de Deus Pai, peça que o Senhor vai lhe dar. Mas veja, você tem que estar em Cristo. E estar em Cristo significa aí muita coisa, requer toda uma vida cheia do Espírito Santo, entendeu? Não é que você vai se ajoelhar agora e falar, Senhor, olha, eu quero ganhar toda a minha empresa, aí o Senhor vai dar, calma. É uma vida de permanência, é uma vida de adoração, cheia do Espírito Santo, voltado para a palavra de Deus, alinhado com os ensinos da palavra de Deus, a palavra de Deus permanecendo em vós. Você pedirá e o Senhor lhe dará os frutos necessários. Quero correr lá para o Antigo Testamento, para um outro texto sobre oração. Jeremias, capítulo 29, versículo de número 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Que palavra maravilhosa! Olha só, todo pedido, toda oração que nós vemos na palavra de Deus, toda oração que é respondida na Bíblia, nós percebemos claramente que são orações, são súplicas que o povo de Deus faz buscando a Deus de todo o coração. Não é uma oraçãozinha qualquer, é a oração de entrega, de reverência, de prostração, de clamar ao Senhor. E aí nós temos a certeza de que com a presença de Deus em nossa vida, tudo irá bem. Meus irmãos, muito mais do que soluções, e nós clamamos por soluções, mas muito mais do que soluções, nós precisamos da presença de Deus em nossa vida, em nosso viver.
Nós precisamos disso. O Senhor caminhando conosco. Deus andando ao nosso lado. Aí tudo vai bem. Pertencer a Cristo de verdade significa ter a presença de Deus. E nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Conforme nós vimos agora em João capítulo 15, que o Senhor permaneça em nós, que a palavra de Deus permaneça em nós. É isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Permaneça em Cristo, permaneça na palavra de Deus. Busque o Senhor de todo o seu coração. O Senhor vai lhe abençoar, mas busque-o de forma profunda. Conforme eu falei no início, esse é um momento de oração, de súplica. Então, uma pergunta que nós fazemos, que fica aqui para nós: quando você ora, seus momentos de oração aí, você tem realmente buscado a Deus de todo o teu coração? Você tem conseguido manter uma vida diária de oração? Meus irmãos, esse tempo que nós estamos passando, muito mais do que Deus está tratando toda a terra, Deus está tratando com a igreja. Esse é o momento de despertarmos, de buscar o Senhor. Conversando com a irmã Isabel nessa manhã, ela me falou uma coisa muito interessante. Ela falou: pastor, esse momento que nós estamos vivendo tem sido de aprendizado para muitas pessoas que não sabem ficar em casa, no recolhimento do lar, com sua família, homens e mulheres que desaprenderam a ficar em casa, entendeu? Que não tem prazer no relacionamento do lar. Se isso fala ao seu coração, preste atenção, é uma oportunidade de você estar com a sua família em Deus. Não desperdice. Por isso nós temos insistido, desligue um pouco a televisão. Esteja em oração. Curta a sua família, esse tempo que Deus está lhe dando. Busque incessantemente ao Senhor, e conforme nós lemos aqui, busque a Deus de todo o seu coração. Porque, veja, a palavra do Senhor, eu também quero recorrer a um texto que está aqui no Salmo 66, 18. Diz assim: quem permanecer no pecado, ou se o pecado permanecer no coração, o Senhor não ouvirá. Porque Deus é santo, Deus é puro. Ele não tem nada a ver com o pecado. Você quer ser atendido na sua súplica, na sua necessidade? Então peça ao Senhor para arrancar de dentro de você todo o pecado, abandone o pecado, clame a Deus antes de qualquer coisa para que Deus possa ministrar sobre a sua vida arrependimento. Juntamente com essa palavra aqui dos Salmos, o profeta Isaías, no comecinho de Isaías, capítulo de número 1, versículo 15, olha que palavra do Senhor. 1,15 diz assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, estão cheias de pecado. Deus não ouve orações de corações que estão comprometidos com o erro, com o pecado. Viva uma vida de lisura, uma vida de ética, uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de pureza, um viver com sinceridade. Ah, mas eu pequei. Ok, peça perdão ao Senhor. Do alto dos céus o Senhor, Ele ouve e Ele atende a sua oração quando ela é feita com sinceridade, declarando ao Senhor, pedindo a Ele perdão, confessando o pecado. Ele vai lhe perdoar. Isso é muito importante. Meus irmãos, caminhando aqui para o final, eu quero
pegar aqui alguns textos. Eu falei agora há pouco sobre essa questão da rotina da oração. Nós estamos insistindo nesse ponto, porque é muito importante. Nós temos que desenvolver uma rotina de oração, sobretudo diante dessa crise, desse problema que nós estamos vivendo. A oração não pode ser só quando nós estamos aflitos, só quando nós estamos passando aí por problemas. Não, a oração deve ser um estilo de vida. Nós temos que nos manter em oração de forma constante. Nós não precisamos comer arroz e feijão para nos manter de pé fisicamente? Pois é, você já ouviu isso, né? A oração é a mesma coisa. A gente não liga muito, a gente não dá muita importância. Mas a palavra de Deus, ela insiste nisso. Jesus, sendo Deus, em seu ministério terreno, ele orava continuamente. A palavra de Deus revela isso. Daniel, profeta do Senhor, orava 3 vezes ao dia. Veja, não é algo mecânico. Isso nos diz o seguinte, que ele separava um tempo para orar, para estar diante de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que nós nem sabemos orar como se deve orar. E aí nós temos o socorro, o auxílio luxuoso do Espírito Santo. Abra aí em Romanos, ou veja aí na sua tela, Romanos capítulo 8, no versículo de número 26, diz assim, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Temos o auxílio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Tiago, ele também diz que a oração é um instrumento de cura. No finalzinho aqui do Novo Testamento, no capítulo 5, versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz assim, a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai os pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados, e muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Está vendo só? Mais do que nunca, esse é o tempo de nós orarmos. Estou fazendo esse apelo insistente à Igreja de Jesus. Nós podemos fazer uma campanha de oração, mas não é necessário. A palavra de Deus nos chama aqui à oração. Nós devemos suplicar ao Senhor e orar a Deus pela cura, conforme diz aqui o apóstolo Tiago, pela cura da nossa alma, pela cura das nossas emoções, a nossa cura psíquica, pela cura física. Após passar aí essa turbulência dessa pandemia, alguns estão dizendo que muitas pessoas ficarão doentes na alma, entrarão em depressão. Então já comece a orar pela sua família, orar pela sua vida, pela cura. Nesse momento que nós estamos sendo tomados por esse drama mundial, ore ao Senhor, precisamos orar. E orar do jeito certo, olha só tudo que nós vimos hoje. Clamar ao Senhor, e se isso não é clamar agora, a vida do crente que seja um aprendizado, é um clamor contínuo, perene, que não acaba. Ore ao Senhor, debaixo da vontade de Deus, ore agora, se ajoelhe aí na sua casa e clame ao Senhor, e que não seja só agora, continue orando, e quando tudo isso terminar, continue orando, para que quando o Senhor vier lhe buscar, lhe encontre orando. Amém? Eu quero terminar lendo um texto maravilhoso que se encontra lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. E eu já vou dizer que esse texto aqui é um texto específico para aquele tempo, viu? É uma oração que aliás, é Deus falando, né, com
com o servo dele, com Salomão, mas o contexto ali, o templo estava sendo inaugurado em Jerusalém, o templo de Deus estava sendo inaugurado e Deus faz aquela promessa específica para aqueles dias, a inauguração do templo, para que aquele povo permanecesse em obediência. Israel era uma nação teocrática e Deus fala que se o povo permanecer, o Senhor vai ouvir. Hoje, o templo não são paredes. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, 19, que o templo agora é vivo. O templo somos nós. Nós somos a morada de Deus. O Espírito Santo habita aí em você. Então, templo não são prédios. É até errado chamar os nossos prédios de templo. Templo é o templo que foi feito lá no Antigo Testamento. Nós temos prédios, salões de reunião e o templo é vivo. Templo somos nós. Templo que deve ser glorificado, santificado, preparado para o Senhor. E aí nós vemos aqui esse texto de 2 Coríntios no capítulo de número 7, mas que nós também temos a liberdade, entenda o que eu quero dizer, de ler aqui esse texto e pedir, Senhor, aplica esse texto aqui para nós. Sabemos que Deus falou especificamente lá para Salomão, na inauguração do grande templo em Jerusalém, mas nós podemos clamar ao Senhor pela fé. O texto aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que palavra maravilhosa! Nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse pela cura da nossa terra, para que o Senhor possa sarar a nossa terra. Mas, conforme nós aprendemos no Pai Nosso, que seja feita a vontade dEle. Nós também vamos orar. Eu quero fazer aqui alguns pedidos de oração. Você vai orar com a sua família. Nós vamos orar pela recuperação da irmã Natalice. A irmã Natalice sofreu uma cirurgia muito séria no intestino, mas graças a Deus ela já está bem. Nós vamos orar pela recuperação dela, que ela possa se recuperar rapidamente. Ela está no hospital, que ela possa voltar para sua casa. A irmã Natalice, que é a nossa líder do grupo de oração, juntamente com as irmãs todas ali de oração, os irmãos também da reunião de oração. Um outro pedido de oração, eu quero que nós oremos pela nossa amada irmã Claudecir, a nossa Clau. Ela não passou bem essa semana. Vamos orar pela vida dela para que Deus restaure, cuide dela, né? Ela mora sozinha. Precisamos estar atento aí aos nossos irmãos, às nossas irmãs. Também vamos orar pela Mariana, linda jovem, muito querida, muito amada, filha dos nossos irmãos, do Franklin e da Karina. Ela está fazendo aí alguns exames e vamos orar pela vida dela. Também devemos orar pelo Marquinhos e pela Luana. Eles tiveram aí uma notícia um pouco desagradável, triste essa semana. Vamos orar para que Deus restaure a alegria desse casal tão amado, tão querido, para que o Senhor esteja abençoando o Marquinhos e a Luana. Eu também quero pedir oração pela vida do Gideon. O Gideon tem que fazer uma ressonância no crânio, na cabeça, ele tem que fazer alguns outros exames sérios. E a nossa oração é para que Deus abençoe o Gideon. Cuide do nosso querido Gide. E vamos orar para que a empresa lá, para que a cooperativa lá de saúde da qual ele é conveniado, possa liberar esses exames aí, né? Está um pouco difícil lá, principalmente a ressonância, tá bom, meus irmãos? Ore pela família, ore pela igreja, nós precisamos orar, nós entendemos, estamos preocupados
com a permanência dos irmãos, com a unidade da igreja. Ontem nós falamos sobre a união, somos um. Estamos clamando a Deus para que Deus mantenha a igreja unida, firme no Senhor. Deus pode estar passando o rastelo, Deus pode estar passando aí o pente fino. Só irão ficar aqueles que realmente são chamados pelo Senhor. Então, que você possa permanecer. É um tempo de tratamento de Deus. Conforme eu falei agora há pouco, permaneça na sua casa, fique em casa e que você possa valorizar esse tempo que Deus está lhe dando com a sua esposa, com os seus filhos, e unidos em Deus, na comunhão uns com os outros e em Deus. Vamos clamar por misericórdia. Os dias são difíceis. Os dias não são fáceis. Só Deus sabe o que está vindo pela frente. Vamos clamar ao Senhor. Esteja em oração, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.